Olá, aqui é o Marcos Beck e hoje eu queria falar um pouco sobre estrutura de história, uma estrutura muito conhecida chamada Jornada do Herói. Você talvez não conheça, talvez você conheça, mas eu queria falar um pouquinho sobre o porquê a estrutura de história é importante. Eu já falei sobre isso em outros vídeos e eu queria aproveitar enquanto eu faço esse desenho do Neil para esse fanart do Neo para poder falar um pouquinho sobre a jornada do herói e usar o filme Matrix, o primeiro filme da trilogia Matrix, para explicar um pouquinho o que seria essa jornada do herói e até usar como um exemplo para você entender como você pode estruturar a sua história, no caso de você querer usar essa estrutura, é claro, usando esse mesmo modelo, esse mesmo framework de storytelling que chama Jornada do Herói. Bom, só para começar a introdução, em 1949, o estudioso chamado Joseph Campbell escreveu um livro chamado O Herói de Mil Faces, onde ele pegou as histórias tradicionais, os mitos tradicionais da história da humanidade e dividiu em 17 estágios. Mais ou menos 50 anos depois, Christopher Vogler condensou esses 17 estágios do Herói de Mil Faces do Joseph Campbell e transformou eles em 12 passos. E muitos filmes e muitos livros e muita gente usa essa fórmula, essa estrutura, esse modelo como uma espécie de guia para contar histórias. O importante é que não é uma obrigação, não é uma necessidade do autor usar um modelo de história dessa maneira, mas ao mesmo tempo ele vai te ajudar. Se você quer definir uma história, assim como eu já falei sobre os 3 atos, a estrutura de 3 atos, que é muito comum, basicamente a estrutura básica do storytelling, de como contar a história, a jornada do herói também pode ser uma estrutura básica que você pode usar a seu favor. Você pode simplesmente ter uma ideia inicial e começar a dividir, começar a repassar cada um dos estágios dessa jornada, por exemplo, descrevendo, tentando dividir essa ideia, descrevendo essa ideia em cada um desses estágios, para ver como fica, para ver se a história fica legal, se faz sentido com aquilo que você estava pensando. É uma forma de você seguir um caminho, não necessariamente o único caminho que existe, mas é um dos caminhos também. Então vamos usar o filme do Matrix como exemplo de como funciona esses 12 estágios da jornada do herói e como eles encaixam em uma história. O primeiro estágio é o mundo ordinário, o mundo comum. A gente vê onde o Neo mora, o que ele está fazendo. Ele mora num quartinho bagunçado, quase não vê a luz do sol, aquele estereótipo de nerd de computador do início dos anos 2000, né, do final dos anos 90. Ele está procurando coisas como notícias, vendo artigos de notícia e está procurando alguma coisa, né? Esse é o estado atual, o mundo atual, onde esse personagem se encontra. E ele recebe meio que uma isca ali, um contato da Trinity, que é para seguir o Coelho Branco, né, numa referência clara ao Alice no País das Maravilhas, para ele se encontrar com ela num clube, né? E aí ela fala sobre o Morpheus para ele e ele recebe uma ligação do Morpheus. Então ele estava lá, quando ele estava no mundo ordinário, no mundo comum, ele estava em busca de alguma coisa e nesse momento o chamado para a aventura, que é esse segundo estágio da jornada do herói, ele recebe esse chamado, ele finalmente encontra alguma coisa que ele estava procurando por tanto tempo. No terceiro estágio, que é o recusa ao chamado, e apesar de estar tão excitado com essa situação, ele até faz tudo que o Morpheus pede para ele fazer, mas chega um momento onde ele chega tem que sair pela janela e andar pelo prédio do lado de fora, que ele simplesmente não consegue mais fazer. Então, nesse estágio do recusa ao chamado, é exatamente quando ele não acredita nele mesmo e ele simplesmente dá um passo para trás e pensa, não vou fazer isso, que isso é loucura, né? E aí a gente entra no próximo estágio, que é encontrando o mentor. É o estágio 4. E aí a gente chega naquela cena onde ele encontra o Morfeu está sentado numa cadeirona, né? E eles têm aquela conversa sobre a Matrix. E aí a gente tem um encontro com o mentor, que é um estágio bem comum também, bem importante nessa fase da história, na estrutura da jornada do herói, que é quando, para poder sair daquele mundo comum onde o seu personagem vive, ele precisa de alguém que o guie para essa saída,
para atravessar para o mundo fantástico que vai vir a seguir, né? Então esse é o momento que ele encontra o Morfeu, ele quer muito saber das coisas, ele se interessa pelo Morfeu, ele quer saber o que o Morfeu sabe, e aí ele encontra o seu mentor. E aí no estágio 5 é o ponto sem retorno, ou atravessando a linha, né, do onde não tem mais volta. É quando ele resolve aceitar a verdade sobre a Matrix, conhecer a verdade sobre a Matrix, e aí ele acorda no mundo real, naquela situação onde ele está com o corpo todo conectado, então ele finalmente atravessa esse ponto e não tem mais retorno depois disso, agora que ele já sabe a verdade, não tem mais como voltar atrás. E aí ele tem uma fase muito importante da jornada do herói também, que é a parte do estágio 6, que são os testes dos aliados e dos inimigos. Então é nesse momento que o Neo entra e começa a aprender como que é feito o download, né, das informações para o cérebro deles, para eles aprenderem a lutar na Matrix, como que funciona a Matrix. Ele também falha na tentativa de pular o prédio, que é um teste bem forte para ele. Ele conhece o pessoal todo lá da Nabucodonosor, que é a nave onde o Morfeu tá, né, e a equipe dele tá, a Trinity, todo mundo. Então ele conhece os seus amigos, conhece os seus inimigos e tem esses testes. Essa fase tem basicamente todas as histórias, principalmente as que seguem esse padrão da jornada do herói, que é aquele momento onde ele vai treinar, ele vai conhecer os companheiros e também entender melhor sobre os inimigos. E nós vamos para a fase 7, se aproximando da caverna, né? Nessa fase, se aproximando da caverna é quando o Neo vai conversar com o Oráculo, que é onde os medos e as dúvidas dele estão aparecendo constantemente. Ele é dito que ele não é o escolhido. Nós chegamos no estágio 8, a aprovação, onde o Neo resolve voltar para resgatar o Morpheus depois do sequestro dele, né, da abdução dele, depois deles conversarem com o Oráculo no estágio anterior. E esse é um dos clímax, que é onde ele se descobre finalmente com aquelas habilidades de se mover muito rápido, de escapar de balas e coisas que ele não sabia que ele podia fazer. E aí a gente chega no estágio 9, que é a recompensa, que é onde ele descobre tudo isso, ele descobre que depois daquela aprovação, de ele ter escolhido entrar na aprovação, ele se descobre um ser poderoso, com super velocidade, conseguindo desviar de bala. Então esse é o estágio onde ele tem a sua recompensa pelo esforço que ele teve. E aí a gente chega no estágio número 10, que é a estrada do retorno, né, a estrada de volta, quando eles estão voltando para Nabucodonosor, eles querem voltar para a nave, e aí eles descobrem a traição do Cypher, que ele mata o pessoal que está lá dentro da nave, começa a desplugar todo mundo, né, essa volta para casa acaba sendo uma viagem muito negativa, né, só que ele consegue se livrar do Cypher antes de todos eles serem mortos, né. E aí a Trinity consegue sair e o Neo acaba ficando preso na Matrix e acaba tendo que lutar com a agente Smith nesse retorno, né, antes de voltar. E aí a gente entra no estágio número 11, que é a ressurreição. Nesse caso é quase que literal nesse filme. Ele não conseguiu vencer ali o agente Smith no metrô e ele tenta ir embora, só que os agentes são muito rápidos e eles acabam conseguindo descobrir ele e acabam matando ele no apartamento quando ele está quase conseguindo chegar no telefone para poder voltar para casa. Mas aí, quando a Trinity confessa que ama ele lá no mundo real, ele acaba literalmente ressuscitando e conseguindo fazer as balas pararem no ar. E esse desenho que eu estou fazendo aí é um exemplo dessa situação. E aí a gente tem a fase final, que é o 12º estágio, que é o retorno com o Elixir. Nessa fase é muito comum o personagem voltar para o mundo comum, que foi lá o comecinho do processo da história, só que mudado. Então isso acontece claramente com o Neo no filme. Ele volta para Matrix, onde ele estava lá, onde ele começou, só que agora ele é como se fosse um super-herói, como se fosse o salvador de todos dentro da Matrix. Então ele volta para o mundo comum, só que ele volta uma pessoa mudada, uma pessoa diferente. E aí acaba esse primeiro filme.
Então a gente consegue seguir exatamente os 12 estágios da jornada do herói tradicional e descobre que o Matrix tem essa estrutura de história. Você consegue encaixar em outras estruturas também, não precisa ser exatamente a jornada do herói, mas para mim é importante mostrar esse exemplo para que você compreenda quando você for estruturar a sua história que você pode usar algo como isso. Então você tem a ideia de um personagem, de um herói, e você pode pegar cada um desses estágios e ir colocando, escrevendo alguma coisa sobre a sua história, tentando encaixar nessas estruturas. Como eu falei antes, não é obrigatório, não é a única estrutura, não é a única opção, mas é uma das opções que você tem para fazer isso. Então é isso, se tiver alguma dúvida, deixa um comentário. Não esquece de dar like aqui no vídeo, de se inscrever aqui no canal e também de compartilhar esse vídeo para quem você acha que vai se interessar tanto na história do Matrix como também em estrutura de história e storytelling no geral. Muito obrigado e até a próxima.